um super museu no meio de Downtown LA com um acervo incrível, pertíssimo de outras atrações culturais. Vamos falar um pouquinho sobre o maravilhoso acervo do The Broad em Los Angeles, depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você. Sempre trazer temas variados aqui, eu falo às vezes sobre obras específicas, sobre artistas, sobre exposições específicas e também sobre museus e lugares, assim, às vezes as pessoas perguntam, fala sobre o museu tal, aquele, tal. E agora, em fevereiro, nas férias, eu estive na Califórnia e resolvi então fazer aqui alguns vídeos sobre alguns dos museus que eu visitei lá. Realmente museus maravilhosos. A gente pensa em Califórnia, a gente pensa muito, né, na questão, muito em parte, né, da natureza, da questão, né, da parte mais natural, assim, também tem muito em cultura, também falando sobre arte, sobre toda a história da contracultura, sobre música e tal, e também os museus, obviamente sobre cinema, é claro, mas a cidade, o estado, né, tem museus simplesmente maravilhosos, incríveis, coleções magníficas, e eu vou fazer então pequenos vídeos falando, né, assim, mais ou menos sobre alguns nos quais eu estive, inclusive muitas fotos que vão aparecer nesses vídeos foram tiradas por mim agora. Eu estive lá em fevereiro, pouquíssimo tempo, cheguei agora, em fevereiro, então resolvi trazer esse tipo de vídeo, né, falando dos lugares, das suas coleções, dos seus acervos, o que tem de interessante para ver. Então, antes de eu falar especificamente sobre um deles que eu vou começar agora, já peço para que vocês deixem o like, assinem o canal para ajudar a distribuição, ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, né? Esse likezinho aí rápido não custa nada e ajuda bastante. Mas vamos começar falando justamente sobre um dos museus que eu mais gostei em Los Angeles, que chama The Broad, que é um museu que fica bem em Downtown LA, que seria tipo centro, né? A parte assim, a meiuca central de Downtown LA, né, do centro empresarial, uma parte, né, do centro da cidade, e que faz parte assim de um corredor cultural, porque temos o museu, o The Broad, bem ao lado dele nós temos o Walt Disney Concert Hall, que é do Frank Gehry, que é o mesmo arquiteto da Fundação Louis Vuitton em Paris. Inclusive tem uma série de vídeos aqui que eu fiz sobre a coleção Morozov na Fundação Louis Vuitton, que eu vi ano passado em Paris, então vou deixar aqui linkado, porque, né, acaba tendo essa conexão. É o mesmo arquiteto que fez a Fundação Louis Vuitton em Paris, que fez o Walt Disney Concert Hall, que é ao lado do The Broad, o museu do qual a gente vai falar aqui agora. Ele também é responsável pelo Guggenheim de Bilbao e por aquela baleia que tem ali em Barcelona, bem na orla. Estive em Barcelona ano passado também, nessa mesma ida para Paris, mas eu não sei se eu já fiz os vídeos sobre os museus de Barcelona. Vou verificar, se não, vou fazer também sobre o Museu Picasso, sobre a Fundação Joan Miró, mas agora eu não me lembro se eu fiz ou não, mas vou verificar, e se não tiver feito ainda farei. Mas aquela baleia que tem ali na orla de Barcelona também é dele, então você vê que né, mesmo que você não entre no Walt Disney Concert Hall, só de você ver de fora e você andar pelo prédio ali é realmente sensacional. Então assim, aquele cataclisma arquitetônico maravilhoso. Ao lado você tem a casa, né, da LA Philharmonic Orchestra, como se fosse assim um Lincoln Center, né, de lá, que é o espaço de ópera, balé e tal, que acho que é até maior que o Lincoln Center. Quem é o atual diretor artístico e condutor é o Gustavo Dudamel, ele fica lá até 2024, e aí depois eu acho que ele vai justamente para Nova York, ele vai, né, para outra costa, vai cruzar o país, vai para Nova York, mas ele já é o diretor artístico e o regente da LA Philharmonic, já tem assim, acho que há algum tempo. Então também é bem interessante, você tem um dos maiores condutores, né, do mundo responsável por essa orquestra. Então você realmente tem ali um enorme corredor cultural bem no meio de Downtown LA. E aqui eu vou falar mais sobre o The Broad, porque tem mais a ver com o tema, né, que eu falo aqui. E realmente é um museu que não é muito grande, é um museu que você consegue ver com calma, porque ele não é enorme, ele tem um tamanho assim até relativamente condensado, né, pequeno. Também um projeto arquitetônico sensacional e um acervo maravilhoso. Então vamos falar aqui com mais detalhes sobre ele, com algumas fotos aí que eu tirei agora na minha visita. O The Broad tem a sua coleção de arte contemporânea
que abrange, né, desde a década de 1950 até o presente, e o objetivo do museu é tornar esse acervo acessível ao público mais amplo possível, apresentando exposições até permanente e também temporárias, e operando um programa de empréstimo para museus e galerias de todo o mundo. Construindo ativamente uma coleção dinâmica que apresenta representações detalhadas de artistas contemporâneos influentes e também promovendo a educação e o engajamento por meio de exposições temporárias e uma programação que é super diversificada, o museu acaba sendo um lugar assim, muito interessante para você visitar, porque tem a coleção permanente, que é fantástica, ele tem muitas exposições também temporárias, ele tem debates, ele promove palestras, seminários, tem um clube de, como se fosse um cinema, né? Assim, ele passa filmes com exposições. Então é um espaço multicultural, na verdade. E o The Broad foi fundado pelos filantropos Eli e Edith Broad na Grand Avenue, no centro de Los Angeles. Ele foi projetado pelo escritório Diller Scofidio plus Renfro em colaboração com Gessler. O museu é gratuito e apresenta um programa ativo de exposições temporárias rotativas e que trazem sempre muito envolvimento do público. O The Broad conta com cerca de 2.000 obras e é uma das principais coleções mundiais de arte contemporânea e do pós-guerra. Eu fiz recentemente um vídeo sobre grandes famílias que foram grandes mecenas ou grandes patrocinadores das artes, e esse casal aqui, fundador do The Broad, poderia ter estado naquele vídeo. E aqui também a gente tem uma representação, um exemplo muito grande dessa cultura americana, né, que o norte-americano tem, de investir naquilo que é público, né? Privadamente, investir naquilo que é público, né? De você devolver para o público, você compartilhar, né? Assim, então, o americano rico, né? Não apenas o rico, claro que quanto mais rico, mais fácil fazer isso, né? Mas o americano tem muito esse valor, né? Como eles têm muito o valor do trabalho, né? O trabalho é um valor muito importante na sociedade americana, também tem, né, muita noção de associativismo, a noção de vida compartilhada com a comunidade, a noção, né, de você ser útil, de você give back para a sua comunidade, muito essa noção, né, de você compartilhar o que você tem, né, em termos de sociedade, você devolver para a sociedade. E a filantropia é uma coisa muito forte, né, é um fator cultural relevante na cultura americana, e muito para os ricos americanos tem muito essa noção de empreendedorismo, né, de fazer as coisas por si próprio e de devolver aquilo, ou de contribuir, né, com um compartilhamento com a sociedade. Existem muitas histórias na cultura americana. A família Guggenheim é um exemplo, a família Whitney é um exemplo, a família Vanderbilt é um exemplo, a família Stuart Gardner é um exemplo, e aqui nós temos mais um exemplo. O Paul Getty é mais um exemplo, vai ter vídeo sobre o Getty Center também, um dos lugares mais especiais que eu já fui. Mas então, assim, é um exemplo, né, de realmente como o americano tem essa noção, né, de associativismo, de melhorar o lugar onde ele mora, de melhorar a vida, né, de quem está no seu entorno, e fazer isso por si próprio, né, como uma forma de ser útil ao coletivo, né, e à sua comunidade. De 12.000 pés quadrados, possui 2 andares de espaço de galeria e é sede da Biblioteca de Empréstimo Mundial da The Broad Art Foundation, que empresta obras de coleções para museus em todo o mundo desde 1984. O The Broad recebe mais de 1 milhão de visitantes de todo o mundo por ano. O Broad foi projetado pelo escritório de arquitetura de renome mundial Diller Scofidio plus Renfro em colaboração com Gensler. Com o seu conceito inovador de véu e abóbada, o edifício, que foi orçado em 140 milhões de dólares para ser construído, funde os 2 principais componentes do edifício: o espaço de exposição pública e armazenamento de coleções. Em vez de relegar o armazenamento a um status secundário, o chamado cofre, né, o lugar onde fica guardado o acervo, desempenha um papel fundamental na formação da experiência do museu desde a entrada até a saída. É envolvida por todos os lados pelo véu, uma estrutura arejada em forma de favo de mel que se estende por toda a galeria de um quarteirão e fornece luz natural filtrada. O Eli Broad foi um renomado empresário e filantropo e a única pessoa a fundar 2 empresas da Fortune 500, né, 500 mais da revista Fortune, em diferentes setores, a Sun American Inc. e a KB Home. E cofundou com a sua esposa Edith o Museu de Arte Contemporânea.
O Eli e a Edith Broad dedicaram-se à filantropia como fundadores da The Broad Foundations, que estabeleceram para promover o empreendedorismo para o bem público em educação, ciências e artes. Hoje, a Edith Broad continua sozinha esse trabalho visionário. As Broad Foundations, que incluem a The Eli and Edith Broad Foundation e a The Broad Art Foundation, possuem ativos de 3 bilhões. A Broad Art Foundation forneceu a quase 600 museus e galerias universitárias em todo o mundo, com mais de 8.800 empréstimos de obras de arte desde 1984. Essas fundações, o casal Broad criou instituições independentes e inovadoras em cada uma das suas 3 áreas de concessão de doações. Foi o presidente fundador e curador vitalício do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, ao qual a Fundação Broad concedeu uma doação de 30 milhões em dezembro de 2008 para reconstruir a doação do museu e fornecer suporte para exposições. Ele também foi curador vitalício do Museu de Arte Moderna de Nova York e do Museu do Condado de Los Angeles, para onde os Broads fizeram uma doação de 60 milhões para construir o Broad Contemporary Art Museum. Os incansáveis de Los Angeles, os Broads defenderam a vitalidade cultural e arquitetônica da cidade. Comprometido com a crença de que todas as grandes cidades precisam de um centro vibrante, o Sr. Broad foi visionário por trás do desenvolvimento da Grand Avenue, que combina usos residenciais, comerciais, culturais e recreativos em uma peça central cívica para revitalizar um dos principais boulevards de uma das maiores cidades do mundo. Em 1996, Broad e o então prefeito Richard Riordan lideraram a campanha de arrecadação de fundos para construir o Walt Disney Concert Hall, projetado pelo Frank Gehry, que foi inaugurado com aclamação mundial em outubro de 2003. Até 2009, o Sr. Broad foi regente do Smithsonian Instituto, foi também membro da Academia Americana de Artes e Ciências, recebeu a Medalha Carnegie de Filantropia em 2007 e o Prêmio David Rockefeller do MoMA em 2009. E ele contribuiu também com universidades como a UCLA, a MSU e muitas outras. Broad abriga cerca de 2.000 obras de mais de 200 artistas e é uma das principais coleções mundiais de arte contemporânea e do pós-guerra. A coleção apresenta obras de artistas como Jean-Michel Basquiat, Mark Bradford, Jasper Jones, Jeff Koons, Barbara Kruger, Yayoi Kusama, Kerry James Marshall, Takashi Muramaki, Robert Rauschenberg, Ed Ruscia, Cindy Sherman, Dwight Twombly, Andy Warhol e muitos mais. É também o museu que tem o maior número de peças de Cindy Sherman, tem, entre outros, uma sala inteira de Roy Lichtenstein, peças de Andy Warhol, tem uma sala inteira dedicada ao Roy Lichtenstein e uma sala inteira dedicada ao Basquiat. O Warhol que está lá, inclusive, é o Single Elvis, que foi uma das maiores vendas de arte contemporânea, que foi vendida e levou os preços da pop art a níveis sem precedentes. Está lá também um dos Infinity Rooms da Yayoi Kusama. Eu tenho vídeo aqui sobre a Kusama, no qual eu falo sobre os Infinity Rooms, e o The Broad tem um dos Infinity Rooms que fica lá permanentemente, né? Não é que ele foi montado por um período, vai ser desmontado. Mas você tem que comprar, não é que você tem que comprar, porque o The Broad, ainda por cima, é de graça. Ou seja, ele é totalmente acessível, você só tem que reservar a hora, você tem que marcar a hora que você vai, justamente até pelo museu ser de graça. Eles têm que ter algum controle, né, do número de pessoas que vai por vez, mas se você quer também ver o Infinity Room da Kusama, você tem que reservar um horário separado. Então são 2 entradas. O ticket normal pro The Broad não dá acesso ao Infinity Room da Kusama. Eu, particularmente, não fui ao Infinity Room da Kusama, porque eu já tinha visto o Infinity Room dela, e eu queria ver mais a coleção. E a coleção que é realmente, assim, encantadora. Ela é de arte, mais contemporânea, ou seja, não tem arte moderna, não tem arte mais antiga, então ela tem um recorte temporal bastante específico, mas é uma curadoria, assim, sensacional. Você tem obras importantíssimas do Jeff Koons, as tulipas, por exemplo, você tem um dos cachorros enormes, você tem o Michael Jackson com o macaco, então, inclusive algumas mais controversas. É isso, a emoção de você chegar lá e você ver uma sala inteira de Roy Lichtenstein, inclusive alguns assim diferentes,
em preto e branco, alguns assim que não são aqueles que você pensa imediatamente quando você pensa em Roy Lichtenstein, mas tem lá muitas obras do Jasper Johns, uma sala inteira de Basquiat, realmente uma coisa incrível, uma sala grande, inteira. Eu fiz um vídeo recente sobre o Basquiat, então assim, quem quiser ver, vou deixar também aqui nos cards, é muito interessante, né? Chega a ser emocionante a gente pensar tudo que o Basquiat passou, tudo que ele enfrentou enquanto ele trabalhava, né? Sabendo que ele morreu muito jovem, com 27 anos. Então, assim, todas as dificuldades que ele enfrentou, e você vê hoje uma sala inteira num museu dessa magnitude, dedicada ao trabalho dele, é realmente maravilhoso. Você tem obras assim incríveis do Andy Warhol, você tem muitas obras de artistas mulheres, então realmente é um acervo incrível. Para quem tem realmente interesse na arte contemporânea, é maravilhoso. Para quem quer entender melhor, né, o mundo do expressionismo abstrato até agora, você tem um panorama histórico assim maravilhoso, tudo isso num projeto arquitetônico incrível. Você tem uma super escultura do Richard Serra ali, daquelas que você entra assim, você tem instalações realmente assim super interessantes. Então é um museu que você vê que ele tenta também fazer assim uma abordagem bastante completa em termos de variedade, né, de linguagens artísticas. Você tem videoarte, você tem instalação, você tem escultura, você tem pintura, você tem fotografia, então você tem assim de tudo um pouco. Então se você quer inclusive entender melhor esses movimentos mais contemporâneos, né, que não são apenas a pintura, se você quer entender um pouco melhor de videoarte, você quer entender de arte conceitual, ali é um ótimo lugar que você vai ter uma introdução muito boa a esse tipo de outras linguagens que não somente a pintura, né? Você tem muita fotografia, então você vê que a curadoria tem todo esse interesse em apresentar linguagens diferentes, né? Formas diferentes. E se você realmente quer ver um super panorama da arte contemporânea, vale demais esse museu. Ele é muito, muito incrível. Ele está realmente no meio desse corredor cultural, né, todo nessa mesma avenida. Você olha para ele, ao lado você vê o Walt Disney Concert Hall, realmente assim, é uma coisa de um impacto muito, muito grande. E bem pertinho dali, você pode inclusive ir andando, bem perto dali. Tem se você quiser tomar um café da manhã ou almoçar depois, tem isso, se você quiser almoçar ou tomar um café ou fazer um lanche, bem pertinho dali você vai andando. Tem o Grand Central Market, que é um mercadão assim super antigo em Los Angeles, super tradicional, que tem de tudo. Então você tem é super grande, você tem todo tipo de comida para você experimentar, para provar. Você pode almoçar lá, tem mesas comunitárias, então você tem todo tipo de comida possível e imaginável se você quiser almoçar. E muito perto do museu e também muito perto do Grand Central Market, você tem uma livraria chamada The Last Bookstore, que é simplesmente incrível, é uma das livrarias mais bonitas que eu já vi na minha vida. É aquela livraria que vale a visita como passeio mesmo, assim como a Shakespeare Co. em Paris ou como a Ateneu em Buenos Aires, é aquela que vale você botar no seu roteiro. O Grand Central Market, inclusive, é bem em frente àquele Angel's Flight, que é tipo um bondinho bem pequenininho, assim, um funicular quase, que aparece até no La La Land, em vários filmes que são passados em Los Angeles. Abre parênteses, eu não gosto de La La Land, fecha, mas tem aquela cena famosa que eles sobem ali naquele um bondinho pequenininho, bem em frente, ele fica bem em frente ao mercado, e de lá você pode ir andando a essa Last Bookstore, que realmente é um lugar assim super, super, super especial. Então toda a área no entorno dele ali, você pode fazer uma tarde, né, uma manhã e uma tarde super culturais. Você realmente vai ver uma arquitetura muito bacana. Inclusive perto dali também, tudo andando, tem o Bradford Building, que é um edifício que foi originalmente um edifício comercial, que por dentro tem toda a arquitetura vitoriana totalmente preservada, assim, incrível também. Então, assim, você faz todo um super passeio cultural ali nesse entorno, né, nessa área de downtown LA. Você pode fazer tudo andando ali nesse lugar, você para o seu carro em algum lugar e você pode fazer tudo andando. E realmente você vai estar nesse museu, que é um presente para quem gosta de arte, para quem gosta de arte contemporânea, como eu falei, com várias linguagens diferentes, com um acervo incrível, muitas artistas mulheres também muito bem representadas, e é aquela coisa, não é um museu que cansa, não é um museu que é grande demais, você não se sente tão perdido, dá tempo de você observar tudo, dá tempo de você olhar tudo, de você apreciar tudo, porque como você não tem que ficar
né, como se você estivesse num Metropolitan, num Louvre da vida, que é quase uma corrida quanto tempo, né? Você consegue ver tudo com calma, você aprecia tudo, você sai de lá, sabe, sabendo que você conseguiu ver tudo, sem aquela sensação de ter ficado perdendo alguma coisa, além de você poder apreciar a arquitetura, conceito do prédio, que realmente é sensacional. Vão vir mais vídeos sobre museus daquela área. Espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês têm sugestões de algum museu específico que eu possa ter ido, ou caso eu não tenha ido pesquisa sobre, ou de algum artista específico desses que eu falei aqui, que pode ter, né, estar em uma dessa, alguém que vocês gostariam que eu destacasse, não deixem o comentário aqui também, por favor. Mais uma vez, peço o like, peço que assinem o canal e até a próxima. Tchau!